When 10,000 arrows take flight, remind me that you are my armor. There's always a place I can hide when I am desperate for shelter. You're my covering. I'm safe. I'm safe. Whatever comes at me. Oi meninas, tudo bem? Nós chegamos aí no mês de fevereiro. Eu me chamo Kerolin, faço parte do grupo do Voe Missões e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de um grande herói na fé que se chama Keith Green. Eu ouvi algumas músicas dele e são músicas bem conhecidas, mas eu não sabia quem era ele, não fazia ideia da história que tem por trás, assim. E estudando um pouquinho a vida dele, do legado que ele deixou pra gente, eu pude perceber dois pontos que foram muito importantes e marcantes, assim, na história de vida dele. Que foi o fato de que quando ele se converteu, ele e a esposa dele abriram a casa dele para colocar prostitutas, usuários de drogas, pessoas que realmente são perdidas e não seguem os princípios, né? Não pode ser que eles não conheciam Jesus, né? E então ele coloca essas pessoas para dentro da casa dele e prega o evangelho para elas, mostrando o quanto Deus ama eles, o quanto Deus tem um coração voltado para o perdido, né? Deus, ele não fechou os olhos para essas pessoas, mas pelo contrário. Jesus disse, quando ele passou pelo poço de Samaria, que os campos, depois disso ele disse para os discípulos que os campos estão prontos para a colheita. Então, os filhos perdidos, os nossos irmãos perdidos, Deus ele também anseia que estejam dentro do aprisco, juntamente com a gente, com a igreja de Jesus, né? Então, eu percebo nele um coração muito voltado a buscar essas pessoas que não conhecem a Jesus, sabe? E antes dele se converter, ele também era usuário de drogas e era doidão, assim, né? Porque ele vivia a carreira artística e ele acabou se envolvendo com isso. Mas daí ele abre a casa dele e coloca essas pessoas para dentro e ama, né? Essas pessoas, serve essas pessoas. Tanto que quando eu pesquisei o nome dele no Google, tava o coração de servo. Ele tinha um coração de servo, sabe? Isso eu achei muito legal, muito impactante. Esse é o ponto-alvo, assim, que eu fiquei, nossa, que maravilhoso. Hoje em dia é muito raro você ver isso. Ver alguém que abre a própria casa. E sabe, quando eu penso abre a própria casa, é porque eu creio que Jesus quer que a gente abra a nossa vida, muitas vezes, para essas pessoas nos conhecerem e, consequentemente, conhecerem a Cristo. Com isso, eu vejo assim, a gente não precisa deixar de ter essas amizades dessas pessoas que não seguem Jesus, mas pelo contrário, a gente que vai impactar essas pessoas e influenciá-las pro evangelho de Jesus, né? Então, eu percebo que a gente não precisa ter medo de ter amizades assim. Outro ponto que eu achei interessante foi que ele gravava os CDs dele e ele não cobrava. Pelo contrário, ele colocava ali o CD para ser vendido por um valor que a pessoa poderia pagar. E além disso, ele dava mais um CD para a pessoa presentear um amigo. Então, muito interessante. No vídeo que eu vi, as pessoas que conviveram com ele falavam que ele tinha uma vida muito intensa com Jesus. Que quando ele aceitou Jesus, ele assim foi muito intenso, foi uma jornada muito intensa, sabe? De amor por Jesus, de obediência também. Então, esse é um grande herói na fé, que a gente pode se inspirar nessa história maravilhosa que ele deixou de amor pelo perdido, né? De ver que os perdidos, eles anseiam, eles têm fome de conhecer Jesus, né? E talvez você seja o responsável ou alguém escolhido por Deus para
falar do amor dele para essas pessoas, sempre com muita leveza, porque é algo natural, é algo que flui naturalmente, mas que a gente possa saber que Deus, ele anseia em se revelar para essas pessoas, sabe? Eu gostei muito de falar da vida dele, porque fazem 5 anos que eu me converti, e eu também, na minha adolescência, eu acabei usando drogas e vivia embalada, mas do dia para noite eu tive um encontro com Jesus e eu acabei também, desde então, sempre buscando ter essa intensidade de obediência, de amor e também amor pelo perdido e tal. Mas é isso, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que possamos ser avivados para realmente esse evangelismo.